Ilha, a mais jovem freguesia do concelho de Santana. Criada em 1989, é referida como uma localidade que começou a ser povoada por açorianos. Em 1559, esta freguesia foi sede de dois morgadios, Ilha e Carvalhal, ligados a Lopo Fernandes Pinto, primeiro colono local. Ilha, este topónimo Ilha, advém exatamente de ser uma terra que está entre duas caudalosas ribeiras, que se bifurcam e se voltam a unir, fazendo de facto uma ilha entre estas duas ribeiras. Esta localidade foi terras de morgadio. Em 1559 pertencia a um morgado açoriano, mas que depois vendeu as suas terras aos respectivos caseiros. Só em 1960 é que é criada a paróquia da ilha, desanexando-se de São Jorge. Ela é criada pelo bispo Dom David de Sousa. O Dom David de Sousa criou muitas paróquias, criou cerca de 50 paróquias em toda a Madeira, e aqui também criou esta paróquia com a argumentação de que ela ficava muito distante quer da freguesia de Santana, quer da freguesia de São Jorge, o que levava muita dificuldade as pessoas a atingir o seu serviço religioso. Daí ter criado em 1960 esta paróquia. Em 1936, registra-se um fenómeno que levou milhares de pessoas até esta localidade durante alguns dias. Reza a lenda que foi na freguesia da ilha, mais precisamente no sítio da Moitadinha, onde estamos, que apareceu Nossa Senhora em 1936 sobre um loureiro, um característico loureiro da nossa Loricila. A configuração histórica é mais ou menos o que se passou também em 1917 na Cova de Iria. Apareceu uma pastorinha que acabou sendo muito comum em algumas zonas do país e mesmo da Madeira. Esta aqui, no sítio da Moitadinha, chegou a vir muita gente a esta zona de várias partes da ilha, em romaria, ver o sítio onde Nossa Senhora apareceu. Depois acabou caindo um bocadinho no esquecimento e essas romarias foram diminuindo ao longo dos tempos. A situação ganhou uma dimensão tal que se faziam excursões desde o Funchal para assistir às aparições. No entanto, desse tempo restou apenas uma pequena ermida com uma imagem religiosa. Ganhou uma dimensão tal que na última suposta aparição já se organizavam excursões. Aliás, há relatos muito engraçados, algumas caricaturas que surgem no Renhanhão na época, precisamente com a sátira ao fenómeno da venda de bilhetes de barco. Na altura o transporte mais eficaz era esse, para assistirem às chamadas aparições da Moitadinha, que era o sítio onde as pastorinhas diziam ter visto a tal senhora. E fala-se também de algum suposto milagre que terá acontecido nessa última aparição, como o som da queda de rochas e as borboletas brancas que descem sobre a multidão. Claro que nada com a dimensão do fenómeno do chamado Milagre do Sol em Fátima, pelo menos não aos olhos de todos. O pároco de Santana, na época, reconhece um sinal divino no céu e manda tocar os sinos, mas nunca explicou muito bem que fenómeno terá sido esse que ele viu. No terceiro quartel do século passado, chega ao concelho um padre que não se conforma com a não existência de uma igreja na localidade da ilha. No padre Geraldo, que já faleceu, veio para São Jorge e quando ele vê que ele vem aqui na Visitas Pascal, e quando ele vê que a gente vivia sem isolado, ele fez tudo, era novo, mas fez tudo para a gente irmos à igreja. Em 61 começa a ser feita a igreja e ela está pronta em 69. É a igreja dedicada a Nossa Senhora do Rosário. É uma igreja dentro do estilo neogótico, neogótico com alguns apontamentos neogóticos, nomeadamente com os arcos quebrados. Mas é uma arquitetura bem ao gosto do Estado Novo e bem ao gosto de uma igreja mais conservadora. Não é uma arquitetura moderna, mas é uma arquitetura historicista, revivalista, como foi criada muitas igrejas em Portugal naqueles anos 60, ainda em Estado Novo, ainda em pleno Estado Novo, e que foi um modelo que foi copiado em outras freguesias criadas por Dom David de Sousa.
A falta de ligações rodoviárias não atemorizou os habitantes e, como a fé ainda move montanhas, a tenacidade e a vontade fizeram edificar à força de braços o local de culto que ainda hoje existe. Todas as costas, na beira estrada, todas com a areia da ribeira, a rocha da Cantareia, foi deixado marcas, e os paralípedos, lá de cima do Pimenta, madeira da chá de mundo lá dentro, cortado todas as costas. Pode dizer-se que a construção da igreja foi o primeiro passo para a formação da nova freguesia. Onde não tem o de valor, porque já vai para a gente ter São Jorge. Era meia de estrada, de caminho, era estrada, ao descer aqui porque é baixo, e ao subir a luz da bola para chegar à igreja. Eram os primeiros a chegar à igreja. O Arameia para ver, 3 horas de caminho, a subir e a descer. E passando na ribeira, descalços, que a gente calçava em botas, era em São Jorge, na luz da bola. Mais tarde, a nova centralidade passou a congregar os edifícios públicos da localidade, como a Junta de Freguesia, a Casa do Povo e os serviços de saúde. Com a finalização da estrada de ligação à sede do concelho, deu-se o último passo para a autonomização da localidade e a sua passagem à freguesia. A freguesia da ilha é só criada em 1989, baseando-se, obviamente, na antiga paróquia criada em 1960. Foi uma aspiração da população local, até porque ficava distante dos principais órgãos e dos serviços que eram necessários e, obviamente, que nessa altura foi o despoltar do desenvolvimento local, criando não só as instituições que foram os alicerces da freguesia, que depois despoltaram um conjunto de mais-valias locais. Esta freguesia caracteriza-se sobretudo pela parte agrícola, pelos poios alcantroados ao longo das encostas, e nomeadamente a Achada do Marcos, que os seus palheiros, tradicionais palheiros, é o seu cultivo tradicional, nos seus poios de inhame, de vinha, que é um regalo para a vista. Portanto, toda esta zona da ilha caracteriza-se de facto por uma paisagem humanizada a nível da agricultura, que caracteriza de facto a orografia da zona. O apego à terra, desde pequenino, dá forças para ultrapassar quase todos os problemas que aparecem. Desde que eu comecei a engatinhar, aqui para o Sandal foi sempre agricultura, junto com o meu pai e a minha mãe. A gente nesse tempo também se produzia para a Cartara, que era um inferno. Que era uma baratel daqui à ilha, com a saca às costas de 80, 90, 100 quilos que ia levar. Em cima de um corpinho destes 100 quilos, andaram a oretela com as costas de laruas. Tem que ter muita força de vontade para trabalhar na agricultura. E a estrada veio resolver muitos desses problemas e fixar ainda mais à terra os homens que da terra vivem. Isso foi a porta do céu, onde chega uma estrada para qualquer uma pessoa, ou para qualquer um sítio, ou para qualquer uma agricultura, é uma porta do céu que se abre. Esse cara não tem sem dúvida. Como a gente aqui, e vivia aqui 7, 8 anos sem estrada, mas fui viver no purgatório. Se fosse daquelas pessoas de macaquear, que embarcar, que era só a juntar dinheiro, se não fosse de Ronho, tinha fugido, já nem pensava vir para aqui. Viver aqui 7 ou 8 anos sem estrada foi um pedaço doloroso e tenho que gostar mesmo das coisas e da agricultura. Foi a minha sorte e foi o meu... Eu não conseguia ser nada na vida senão a agricultura. Até se o calhasse. Calhasse na asneira, para mim era uma asneira que eu fazia. Embarcar, mas se calhasse nessa asneira de embarcar, era a agricultura que eu ia fazer para lá, numa esquina qualquer. Eu nunca fui assim amador de comércios. O comércio para mim é sempre uma coisa secundária. Para mim não é a minha produção, a minha força de vontade, o meu terreno, as minhas coisas. Aqui há a minha coisa, a minha orelha, sempre foi as minhas orelhas. As culturas agrícolas são variadas.
Isto é cuidado tudo um pedacinho. Lá, apesar de ter épocas que são um pedacinho frias, mas o terreno é fértil, o terreno é bom. Os principais, prontos, é a semelha, a batata doce e o limão são os três fortes. E depois, a partir daí, ponto e feijões, entre feijão verde e maduro. Prontos, e é isso que é planta. A minha plantação é dentro disto. Localidade essencialmente agrícola, tem na exposição regional do limão, todos os anos no mês de maio, a sua característica mais popular. Com condições climatéricas muito específicas, o citrino encontra ali o melhor ambiente para se desenvolver, representando cerca de 25% da produção total da região. É um dos produtos que tendo em conta as características naturais da freguesia, tem maior potencial. E passa reconhecendo, pode não ser o maior, mas reconhecendo sobretudo pela grande capacidade que o mesmo tem do seu valor comercial e de ser absorvido no mercado. Isso é extremamente importante e faz com que seja realmente um dos produtos de referência, mas é também um símbolo. Aliás, se depois associarmos a própria criação da freguesia, e esta festa do limão também representou também uma nova abrir de portas à freguesia, sendo um dos principais cartazes locais, mas que é reconhecido em todo o lado. Uma das problemáticas das pequenas explorações é o escoamento dos produtos a um preço justo, coisa que se torna difícil se não se tiver um comprador certo e regular. Eu vim da maioria para o modelo Continente e no mercado do mercado de São Martinho. É as duas instituições que o que é o modelo Continente na compra e eu vou lá escoar. Quase que é isso assim, não fazer distribuições a gente empata muito tempo, as quantidades também são pequenas e ainda temos preços competitivos. O sítio da Achada do Marques está inserido no Parque Natural da Madeira. Estando classificado como paisagem protegida, a freguesia da ilha tem vários pontos de interesse turístico, para além dos miradouros, das eiras e do cabeço do resto, de onde se tem uma vista abrangente de toda a freguesia. São ainda de destacar o Caldeirão Verde e o percurso pedestre que lá termina. Bem como o Pico Ruivo, o mais alto ponto da Madeira, com 1862 metros e que pertence a esta freguesia. Acho que cada vez mais hoje a freguesia da ilha é conhecida, é também vista como sendo um espaço preservado em termos de tradições, mas com grandes potencialidades. Aliás, não podemos deixar de associar que também ao nível turístico é uma importante freguesia. Aliás, tem dos sítios mais visitados em termos naturais, como é o Pico Ruivo, o Caldeirão Verde, o Caldeirão do Inferno, o Val da Lapa, que são hoje grandes atrações e que fazem com que exista uma grande afluência de turismo. Não é, pois, de estranhar que esta seja uma zona bastante frequentada por turistas, que fazem da natureza o seu ideal de férias, tomando frequentemente como base a unidade de turismo que ali existe, que começou como uma mercearia e cujo proprietário, atualmente, disponibiliza serviços que vão desde o alojamento à restauração, abrangendo até veículos para transporte dos turistas que por ali passem. Mas são turistas que fazem caminhadas pelas serras, pelas levadas, porque de facto temos uma paisagem que é muito bonita. Eles gostam muito de passear pelas paisagens, o Pico Ruivo, o Caldeirão Verde, levadas aqui bem próximo, que são bonitas. Descem, vêm do Caldeirão Verde, passam por aqui, pernoitam aqui e depois vão embora para o outro lado, porque eles também querem ver outras coisas à volta da Madeira, portanto é só uma noite, mas temos muitos clientes que ficam 3 noites. Temos agora muitos espanhóis, e como eu falo bem o castelhano, eu pergunto que tal o passeio, é bom, é muito bonito, e depois o Caldeirão Verde, o Caldeirão do Inferno. Ainda ontem estivemos aqui com um grupo de italianos, também eles falam um bocadinho assim o espanhol que compreende. Chegaram aqui já era 6 horas, já eram 10, eles chegaram, que bonito, que belo, disseram que gostaram de ver, nunca ninguém diz que é mau.
as contingências geográficas e climatéricas apresentam regularmente obstáculos insuperáveis e qualquer oferta turística local está condicionada àquilo que se determina no exterior. A nível de comércio, não evolui muita coisa. A nível de comércio, praticamente o único comércio que existe é eu aqui, com os alojamentos locais, onde estamos com 3 postos de trabalho e com algumas dificuldades, porque nós trabalhamos 6 meses no ano, e é como no Porto Santo, 6 meses no ano e 6 meses do inverno. Claro, ninguém vai fazer programações para caminhadas aqui nesta zona, devido ao tempo que também não permite. O isolamento ancestral obrigou muitos dos habitantes a procurarem noutras paragens o sustento que na ilha não conseguiam. Evoluiu um bocadinho, bastante mesmo, mas aos poucos. Porque isto é uma freguesia pequena, a população está reduzida, porque foram imigrando, também como eu fui imigrante, foram imigrando à procura de melhores condições de vida, porque isto aqui é uma zona rural, mais baseada na agricultura, e isto não era o suficiente para as pessoas terem uma certa, como é que se diz, uma certa capacidade de sobrevivência só com a agricultura. Então foram migrando e ao mesmo tempo foi reduzindo a população da freguesia. As novas tecnologias vieram ajudar na divulgação de locais que, de outro modo, nunca seriam dados a conhecer ao mundo. E a gastronomia local, com produtos próprios, é a melhor apresentação que se pode fazer de qualquer local. São pratos que nós fazemos, são típicos daqui desta zona, alguns são conhecidos de toda a Madeira, não é? Mas a gente faz os pratos que é o que chama aqueles pratos das zonas rurais, que eram feitos antigamente pelos nossos pais e porque eles gostam até bastante de ver as coisas diferentes e gostam muito. E então, mas isso é sempre à base de legumes, eu também faço um pouco de agricultura, vou à horta buscar às vezes os legumes que a gente cozinha logo a seguir na cozinha. Não é que a gente cozinha para fazer o prato daquele dia. Portanto, isso é muito importante, alguns produtos biológicos, e eles gostam muito disso. Isso dá para ver as mensagens que ficam aqui no livrador que temos ali. Essas mensagens que ficam ali no livrador dá para entender que eles ficam satisfeitos com a nossa forma de cozinhar. Mas é uma cozinha simples, é um prato simples. Nós não vamos buscar nenhumas especialidades. São pratos simples e típicos daqui da ilha. A sopa de trigo, então, muito bom. Eu gosto muito. Há tantos pratos, mas então a sopa de trigo é mais... As pessoas buscam muito isso. É daqui mesmo, sempre foi e vai ser sempre, porque a sopa de trigo nunca para. E feita com lenha, que eles fazem antiga mesmo, é muito bom. O turista vem, gosta e volta, porque há sempre qualquer coisa que ficou por descobrir na imensidão da beleza que rodeia esta freguesia. Dizem muitas vezes que o que não puderam ver desta vez, que vão ver para a próxima. E de facto é verdade, porque nós já tivemos aqui clientes, vários clientes, que vieram cá ter 3 anos depois. Vários. Uma vez 3, 4 anos, mas pessoas que repetem a viagem uns anos depois. A ideia que eles têm dos passeios, a primeira coisa que eles por vezes chegam aqui e começam a dizer que se nós temos o conhecimento da riqueza que nós temos cá na Madeira, as paisagens para eles é uma coisa fantástica. Eles, no país deles não veem certas coisas, as flores, as levadas, até as obras que foram feitas naqueles anos. Portanto, são coisas que para eles é muito, muito importante e acham muita piada. E eles começam a falar, a primeira coisa é precisamente isso. E gostam muito de ver essas paisagens. E gostam de ver todas aquelas, a floresta, a Louricilva, por exemplo, passam à frente das casas, todas as casas veem flores, coisa que eles não veem no país deles, e eles acham uma piada enorme. E
No entanto, há sempre mais qualquer coisa que pode ser melhorada e que potencia a atração de mais turistas. Há sempre qualquer coisa que se possa fazer para atrair mais turismo. Para investir era mais na limpeza de veredas, limpeza das veredas, pôr as veredas em estado de circular e com uma boa sinalização, eu penso que podemos fazer melhor para atrair mais turistas nesse sentido. Porque as paisagens já estão. Prova disso mesmo é o percurso que desde a Achada do Teixeira vai até à Casa de Abrigo do Pico Ruivo, remodelada em 1949. Depois, em direção à Encomiada, são encontradas várias furnas escavadas nas rochas, onde, antigamente, se abrigavam os homens que aqui vinham cortar as urzes para estacaria, lenha ou produção de carvão vegetal. Com a proximidade da Encomiada, quase se perde a sensação de estar numa ilha. Assoberbados que ficamos com a paisagem sobre os vales do Corral das Freiras, as paisagens da Serra d'Água, a sul, e os vales de São Vicente, a norte.